Pessoal, boa noite. Vou começar a chamada aqui, dentro de alguns minutos. Vejam para mim qual o ponto da matéria que eu parei. Se eu terminei, nas minhas anotações aqui, se eu terminei as defesas dilatórias com potencial de se tornarem peremptórias. Larissa, eu terminei? Sim, eu vi aqui sua mensagem. Terminou sim, eu costumo anotar na doutrina. Sim. Aí tá em defesas de mérito, no caso, seria para começar nisso. Pelo que eu acompanho, que acho que você acompanha a doutrina também, né? Isso, eu acompanho literalmente, assim, vou seguindo os capítulos e o CPC. Então, aí eu tô acompanhando assim também. Eu anotei aqui que você terminou assim. Então a gente entra agora em defesa de mérito, né? Isso, justamente. Tá, João. Obrigado. Nada. Pessoal, então vamos lá. Eu vou fazer a chamada aqui, acho que já tem um número suficiente de alunos. Então vamos lá. Adrine, Amanda Teixeira, Daniela, Daniele, Débora, Euler, Felipe de Souza, Felipe Rodrigues, Fernanda Carneiro, Gláucia, Jairo, João Vitor, Larice, Laira, Leandro Teixeira, Lucas Magalhães, Marla, Marcela, Matheus, Micaele, Patrícia Coelho, Paulo Veloso, Paulo Vitor, Pedro Lavinas, Rafael Leal, Rodrigo Pereira, Sara Honório, Thalia Magalhães e Thiago Firmiano. Firmiano, desculpa, Thiago.
Alguém que eu tenha esquecido de falar o nome, pessoal? Jéssica Honora? Só um instante, Jéssica. Ok, já corrigi. Mais alguém? Podemos, então, pessoal, dar seguimento? Vamos lá. Nós tínhamos dividido o organograma do material e havíamos separado entre defesas processuais e aí nós, para a gente relembrar aqui rapidamente a aula passada. Nós estávamos trabalhando as defesas do réu. E aí eu comecei explicando para os senhores o que significa as defesas do réu. Por que eu uso essa nomenclatura e por que dessa nomenclatura? Porque eu tenho o gênero defesa do réu e as espécies. Nós temos, dentre as espécies, nós temos espécies ativas e espécies omissivas. A espécie ativa, que você tem uma postura ativa, é a contestação e a reconvenção. A omissiva é a inércia, você se mantém inerte. Você não tem nenhuma reação diante daquela ação. E aí, eu comecei também falando sobre a contestação como a espécie clássica de defesa ativa do réu. Por que ela é uma espécie clássica? Por que ela tem essa relevância? Porque é nela que se comporta toda a matéria defensiva ao alcance do réu. Então, ela é, por excelência, a defesa do réu, mas não é a única. E aí, feitas essas considerações iniciais, eu passei a fazer a análise, dentro da contestação, a divisão de defesas, entre defesas processuais e defesas de mérito, ok? E aí, dentro das defesas processuais, nós dividimos aquelas defesas dilatórias, defesas peremptórias e defesas dilatórias com potencial de se tornarem defesas peremptórias. Isso é importante porque nós fizemos uma análise completa do artigo 337 e seus incisos, de modo que o aluno do quinto período B tem a condição de identificar em cada um dos incisos do 337, cada um dos incisos do 337, ele tem a condição de identificar se aquela é uma defesa processual dilatória ou uma defesa processual peremptória. E aqui nós passamos hoje a análise da defesa de mérito. Quando eu digo defesa de mérito, ela também se divide em defesa de mérito direta e defesa de mérito indireta. Onde você localiza isso? No material tem um organograma e você pode acompanhar por ele, ok? Então você tem aí defesa de mérito direta e defesa de mérito indireta. Bom, o que são as defesas de mérito e como que elas se diferenciam das defesas processuais? Bom, isso é uma questão, assim, que não tem como confundir e é algo que possa transparecer como simples, mas não é tão simples na medida que vamos desenvolvendo o raciocínio. A defesa processual, vocês puderam reparar que ela está ligada a alguma regularidade do processo. Então, você sempre argumenta como fundamento de um dos incisos do 337 que há um vício na regularidade do processo. Então, na verdade, o que você pede é que aquele vício seja reconhecido. Agora, os efeitos do reconhecimento desse vício podem ser dilatórios ou peremptórios. Na defesa de mérito, o objetivo que se busca, ou seja, o que o réu quer buscar, é convencer o juiz. Então, ó, nós estamos falando de um convencimento. Se nós estamos falando de um convencimento, nós estamos falando de um direito material. Então, o réu está tentando convencer o magistrado de que o direito material com o qual o autor alega ter sido ameaçado de lesão ou lesado não existe. Então, o que ele está tentando dizer é o seguinte: olha, o autor
traz na inicial essa alegação de ameaça de lesão ou de lesão ao seu direito material. Essa lesão ou essa ameaça, ela não existe. Percebam, esse é o fundamento da defesa de mérito. E aí eu peço licença aos senhores para fazer a leitura de um pequeno trecho da doutrina. É, portanto, o conteúdo da pretensão do autor o objeto da impugnação por meio de defesa de mérito. Então, o que você vai impugnar na sua defesa de mérito é que não houve lesão ou ameaça de lesão ao direito do autor. Ficou claro isso, senhores? Senhores? Alguém aí? Só a Daniela. Agora começou a focar a gente. Mais alguém? O que está acontecendo, Lara? Bom, feita essa análise inicial, eu tenho 22 pessoas aqui. Imagine, se valesse um ponto, hein? 4, 5 pessoas iria receber. Bom, vou seguindo, forte, firme. Imagina, sexta-feira, com pandemia. Aula de defesa de mérito. Nós estamos... Aí, ó. Falou o ponto, já a Patrícia já apareceu. Vou até largar a gravata. Ó, pronto. Para já ficar com... Tudo bem. Então, tá calor demais da conta. E, enfim, eu tive audiência até o início da noite, finalzinho da tarde, início da noite, deu tempo de eu tomar um café e seguir. Mas vamos firme, que está sendo online, tá? As audiências estão sendo online. E até uma coisa interessante para quem quer participar, eu acho que se o juiz você pode participar de uma audiência, ver uma audiência à distância. Então, uma coisa interessante. Bom, feitas essas observações, então, diferenciamos o que é uma defesa de mérito do que é uma defesa processual. Dentro da defesa de mérito, a gente tem defesa de mérito direta e defesa de mérito indireta. O que significa, então, a defesa de mérito direta? É aquela em que o réu rebate frontalmente os fatos e os fundamentos jurídicos trazidos pelo autor. Isso significa que você, na defesa de mérito direta, prestem bastante atenção nisso, você, na defesa de mérito direta, você vai dizer que aquele fato não ocorreu. Aquela consequência jurídica não é a consequência jurídica correta. Então, você rebate diretamente ou frontalmente 2 pontos, os fatos e o fundamento jurídico, dizendo o seguinte, que não há a existência daquele fato, não há aquela narrativa fática, aquilo não ocorreu. Então, a defesa de mérito direta, ela se fundamenta, a perspectiva do réu é que dentro dos fatos e dos fundamentos jurídicos trazidos, né, lembrando aos senhores, fatos e fundamento jurídico, subsunção do fato à norma gera causa de pedir. Então, você vai impugnar, desculpe, dizendo que aquele fato e aquela subsunção do fato à norma são inverídicos. Aquilo não tem nenhuma propriedade, nenhum lastro.
Aquilo é impróprio. Isso é o quê? Uma defesa direta. Direta. Pois bem, se você está dizendo que aquele fato não ocorreu, ou que ele ocorreu, mas não da forma como está narrado, é importante que quem anote coloque uma interrogação, o ônus da prova. É disso que nós vamos falar na defesa de mérito direta e indireta. Quando eu digo que aquele fato não ocorreu, nós precisamos saber o ônus da prova. Nós precisamos saber a consequência dessa alegação. Por que ele está dizendo isso? Como que ele vai comprovar? Ou basta que eu negue frontalmente a ocorrência desse fato e a consequência do fundamento jurídico, mas o ônus da prova permanece com o autor? Então, esses são pontos de interrogação que nós vamos ter que respondê-los durante a aula, ok? Então, vamos para a defesa de mérito indireta, ok? O que o réu, então, faz na defesa de mérito indireta? E você pode colocar aí como uma anotação para você compreender. Ele não nega as afirmações. Ele não nega. Então, eu vou até escrever aqui. Ele não nega as afirmações. Significa, então, que ele diz, olha, isso que está dito aí pelo autor, de fato aconteceu. Porém, no entanto, todavia, ele traz um fato novo, dizendo, ó, aquilo ocorreu daquela forma. Mas existe um fato novo, juiz, e esse fato novo, ele impede o direito do autor, ele modifica o direito do autor ou ele extingue o direito do autor. Ou seja, não basta agora o juiz, a cognição do juiz, ser aquela trazida na inicial. O juiz agora teve a sua cognição ampliada, ou seja, a sua conhecimento ampliou. Ampliou por quê? Porque surgiu um fato novo trazido pelo réu. Então, ele trouxe um fato novo, dizendo, olha, ele tem direito a receber essa caneca. Porém, existe um fato novo, a existência do mouse. A existência do mouse impede ou extingue o direito sobre a caneca. Isso significa, então, que até aquele momento, a cognição do juiz se limitava à caneca. Agora, a cognição do juiz tem mais um objeto, caneca e mouse. Isso significa, então, que a defesa de mérito indireta, ela não questiona a existência de um fato. Ela não questiona o fundamento jurídico. O que ela diz é, ocorreu, tá lá, beleza. Porém, existe um fato novo, impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. E aqui eu vou pedir a vocês que façam anotações do que são considerados fatos impeditivos, fatos extintivos ou fatos modificativos do direito do autor. Vamos lá? Prontos para os 22 alunos anotarem tudo aí? Então vamos lá. Então vamos seguir. Pois bem, o que é um fato impeditivo? É um fato que ocorreu antes ou simultâneo ao fato que o autor traz como seu de direito. Então, o autor traz uma narrativa fática para a sua inicial. No entanto, o réu fala, olha, essa narrativa existe, mas nós temos um fato impeditivo, que é algo que aconteceu antes que impede
esse direito que ele está alegando. Mas é relevante considerar que essa narrativa existe. O exemplo que o Daniel Assunção trabalha, para quem perguntou sobre a doutrina no início da aula, vou pegar aqui o exemplo do Daniel Assunção. Ele fala sobre um contrato. Ele tem um contrato. Uma das partes não cumpre o contrato. Bem, uma parte não cumpriu o contrato. Você entra, então, obrigando, você, autor, entra obrigando, então, o réu a cumprir as obrigações contratuais. Então, você tem uma pretensão e pleiteia que o réu cumpra as obrigações. O réu, então, vem no processo e apresenta a seguinte defesa de mérito. Excelência, existe o contrato, as cláusulas são essas mesmas, as obrigações são essas. Eu não cumpri a obrigação, não cumpri, mas eu não cumpri a obrigação por um fato. Que fato é esse? O fato do contratante ser incapaz de celebrar o presente contrato. Ou seja, excelência, eu fui induzido a erro em celebrar um contrato com alguém incapaz. Isso é um fato que eu trouxe para o processo como réu. E esse fato, se comprovado, ele faz o quê? Ele se torna impeditivo do direito do autor. Ficou claro isso? Veja que é uma circunstância anterior ao ajuizamento da ação, no meu exemplo. Ficou claro? Vamos lá, Marcela. Não, Bruno. Também não entendi. Vamos lá, Rodrigo. Qual que é a dúvida pontual, Marcela? E logo em seguida, Rodrigo tem a palavra. Marcela, se você sentir à vontade, pode abrir o áudio. Vamos lá. Mas a parte do anterior você entendeu. Vamos lá, Patrícia e Rodrigo. Eu venho e elaboro uma inicial. Nessa inicial, eu preciso traçar os fatos. E esses fatos eu vou adequar à norma jurídica e, em seguida, eu vou fazer meu pedido. Quando eu venho e narro os fatos, eu sou o autor, ok? Eu venho dizendo que o réu não cumpriu as obrigações do contrato. Então, o réu tinha obrigações contratuais e ele não cumpriu. O réu, então, no caso a Marcela, o réu, então, vem e diz o seguinte: existe o contrato, eu não cumpri essas obrigações, mas eu não cumpri por um motivo. E aí ele apresenta o motivo de que o autor era incapaz para a celebração desse contrato. Veja que ele traz um fato que até então não pertencia ao processo. Qual fato é esse? A incapacidade do autor em celebrar o contrato naquela data que ele celebrava. Uma vez acatado essa defesa de mérito indireta, nós temos aqui o quê? A figura de um fato que impediu o direito do autor de compelir o réu ao cumprimento das obrigações contratuais. Esse é o exemplo que eu trabalhei. Mas eu posso trabalhar também em períodos simultâneos. O que é simultâneo? Eu celebro um contrato e a pessoa perde a capacidade processual. No caso de doença,
surgiu o nome, não é esquizofrenia. Antigamente se usava o nome demência, mas agora Alzheimer, que a pessoa perdeu a capacidade de forma simultânea, ok? Então vejam que é um fato impeditivo. E quem trouxe esse fato para o processo? O réu, na sua contestação. Ficou mais claro agora? Patrícia, Rodrigão. Fatos extintivos, ok? Que são fatos extintivos do direito do autor. É o mesmo raciocínio, pessoal. Se você compreender o raciocínio dos fatos impeditivos, os fatos extintivos ou modificativos são idênticos. A forma de raciocinar. No caso dos extintivos, nós temos o quê? O surgimento de um fato, ou um fato trazido pelo réu, que extingue o direito material do autor. Esse fato pode ser uma prescrição, pode ser um pagamento de uma dívida, pode ser uma remissão de dívida, pode ser uma confusão. Vou pegar aqui como exemplo o pagamento da dívida. Com audiência trabalhista, agora à tarde, ocorreu um fato extintivo do direito do autor. Eu estava pelo autor, e dentre os pedidos, nós tínhamos o pedido de um pagamento de atraso salarial de janeiro. A determinada empresa não fez o pagamento de janeiro. Eu fiz o pedido do pagamento de janeiro. Em sede de contestação, a empresa, né, o advogado da empresa, apresentou um comprovante de pagamento de adiantamento salarial do mês de janeiro. Quando que foi isso? Durante o processo. Eu distribuí o processo lá, no início de fevereiro, e ele fez esse pagamento semana passada. Esse é um fato que surgiu, e a empresa trouxe esse fato para o processo e extinguiu o meu direito. O meu não, o direito do meu cliente em receber o salário de janeiro. Isso é um fato extintivo. Ok? Todo mundo pegou aí? Por fim, os fatos modificativos. Eles surgem ao longo do processo e esse fato, ele modifica o direito do autor, se comprovado. Suspensão da inexigibilidade, suspensão da exigibilidade de cobrança de crédito. Nós temos parcelamento da dívida. A pessoa entra cobrando uma dívida completa e há o parcelamento dela. Então, você tem condições que, quando surgem, modificam o direito do autor. Não há extinção do direito do autor. Então, existem aí essas condições modificativas. Eu posso pensar aqui num exemplo da moratória, que a gente chama do parcelamento, quando você está executando, você vai e opta por pagar de 6 vezes. Você modificou o direito do autor. De que forma? Uma situação que talvez ele não queria parcelar, mas o legislador autorizou o parcelamento e, portanto, se você optou por isso, houve uma modificação no direito do autor. Essa é uma hipótese que eu pensei aqui agora. Ok? Ficou claro esses três? Agora eu volto aqui, como eu havia dito a vocês, lá no início, sobre o ônus da prova. A dinâmica da distribuição do ônus da prova. O nosso sistema processual adota uma distribuição do ônus da prova dinâmica. Significa que ela não é
rígida, ela não é fixa, tá? Mas o próprio CPC traz um parâmetro geral de fixação do ônus da prova. Então, incumbe ao autor a prova das suas alegações. Então, o autor, ele prova aquilo que ele alega. Então, incumbe ao autor a prova das suas alegações. Ok? Então, ele alegou, ele que prova. No entanto, incumbe ao réu a prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor alegados por ele. Então, em outras palavras, o autor, ele tem que comprovar todas as suas alegações. Já o réu, se ele trouxer fato novo que impede, que extingue ou que modifica o direito do autor, cabe a ele provar. Então, se eu aleguei a incapacidade do autor em celebrar o contrato, eu que tenho que provar essa incapacidade. Se eu aleguei modificação no direito do autor, eu que prove, ok? Se eu aleguei fato impeditivo, ou seja, de que ele recebeu um adiantamento salarial, eu que prove, através da prova documental, essa situação. Tudo bem? Então, muita atenção quanto a essa questão da distribuição do ônus da prova. Ficou claro isso, pessoal? Vocês já estudaram o direito do consumidor? Pessoal, eu vou colocar aqui a questão. Tá aí a questão, 5 minutinhos para responder. A pergunta é possível afirmar que nas relações consumeristas aplica-se a regra do CPC para a distribuição do ônus da prova? Essa regra que eu falei agora, ela aplica-se nas relações consumeristas? Justifique. Alguém ficou com dúvida na pergunta? Cinco minutinhos, hein? São 7h36. A resposta, né, Laia? A resposta gera dúvida. E é uma resposta, não é complexa, mas tem que quebrar a cabeça um pouquinho. Ok? Aguardo a resposta de vocês no assunto, coloque quinto B. Tudo bem, Jéssica. Depois nós conversamos sobre isso, tá ok? Fica tranquilo.
Pessoal, podemos continuar ou mais alguns minutinhos? Ok, vamos guardar mais uns minutinhos, então. Pessoal, vamos lá? Alguém aí? Bom, parece que tem aí, né? Uns 4, 5. Rodrigo, chegou sim. Feitas essas considerações, pessoal, eu passo aqui a analisar o princípio da eventualidade e logo depois nós vamos falar do princípio da impugnação específica dos fatos, os fatos trazidos pelo autor. É o ônus do réu. E vamos aqui pegar o princípio da eventualidade. O que significa o princípio da eventualidade? Significa, ele é sinônimo, melhor dizendo, do princípio da concentração da defesa. Eu comecei falando de contestação exatamente fazendo essa referência para os senhores. A contestação é um meio de defesa ativo clássico em que se tem toda a matéria defensiva à disposição do réu. E pelo princípio da eventualidade, ou também chamado de princípio da concentração de defesa,
Essa regra, ela tem um fundamento. E eu até vou pedir a vocês que anotem, que é a preclusão consumativa. O que significa o princípio da concentração da defesa e a preclusão consumativa? Significa que o réu tem o ônus de alegar toda a sua matéria defensiva na contestação. Então, toda a tese defensiva tem que ser alegada na contestação. Repito, toda a tese defensiva tem que ser alegada na contestação. Se ele não o fizer, ele sofrerá a pena de não poder alegar posteriormente. E qual o fundamento de não se poder alegar posteriormente? A preclusão consumativa. Significa, então, que a contestação é o momento dele apresentar toda a sua tese defensiva. Se ele não fizer, ele não pode fazer depois pela preclusão consumativa. Isso recebe o nome de princípio da eventualidade, também chamado de princípio da concentração de defesa. Ok? E isso vocês vão estudar lá na frente, eu não me recordo se comigo ou com o Buda, quando você for estudar dialeticidade do recurso, em que você não pode inovar na tese recursal. Então, vejam, na condição de réu, você deve alegar toda a matéria defensiva, não podendo alegá-la posteriormente, porque precluiu essa alegação. Então, é o Buda, eu fiquei com as ações especiais e ele ficou com recurso. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vou pedir licença a vocês para ler um exemplo aqui. Quem está acompanhando pela doutrina, esse exemplo está lá no livro de Daniel Assunção e a gente pode trabalhar com outro exemplo também. Maria ingressa com a demanda de cobrança contra a Aline. Não é a Aline, professor. Que, em sua defesa, alega que nunca celebrou contrato de empréstimo com a autora. Isso seria, então, uma defesa direta. Mas, na eventualidade do juiz entender diferente, que já pagou a dívida, e ainda na eventualidade de nenhuma dessas defesas ser acolhida, que não pagou e nem deve pagar porque a dívida está prescrita. Note-se que, mesmo sem saber quando, é óbvio que a Aline, em algum momento de sua defesa, mentiu. Porque não é possível alegar que não há dívida, mas que se tem dívida já pagou, e se não pagou, está prescrita. Isso gera uma confusão de tese, ok? Num caso como esse, o princípio da eventualidade não atinge, porque eu não posso sair atirando várias teses sob pena dessas teses serem conflitivas. É o caso que está na doutrina. A Aline diz assim, na sua contestação, não devo, mas se entender que devo, já está pago. E se entender que não está pago, está prescrito. Isso é para abarcar qualquer tese de uma ação de dívida. Isso não pode. Isso não é o princípio da eventualidade. O princípio da eventualidade, ele pega da seguinte forma: você deve apresentar em defesa todas as defesas processuais possíveis, toda a defesa de mérito possível, desde que delas você tenha uma sequência lógica e não simplesmente para abarcar toda a possibilidade que existe no ordenamento jurídico. Ok? Ficou claro isso? E aí eu coloco aqui uma parte para vocês. Para quem faz a anotação, anote. Para quem está com o livro, grifem essa parte do livro de vocês. Deixa eu só colocar aqui, porque deu uma bugada. É isso. Significa, então, que nós temos 3 exceções ao princípio da concentração da defesa. Quando surge um fato superveniente, é a letrinha A que está aí no grupo. Matérias que o juiz pode conhecer de ofício. E matérias em que há uma previsão legal que pode ser alegada em qualquer momento. Então, eu tenho fato superveniente,
reconhecimento de ofício pelo juiz e previsão legal autorizando. Se não tiver abarcado por essas exceções, preclusão consumativa, princípio da concentração da defesa ou princípio da inviolabilidade. Tudo bem, pessoal? Tudo certo até aqui? Depende do direito, Rodrigo. Aí tem que olhar no Código Civil os prazos decadenciais. Se não me engano, é 207, alguma coisa assim. Tranquilo? E aí nós começamos, então, uma nova matéria. Eu vou trocar aqui o meu slide. Só um instantinho. Vou trocar o slide. Ô, Bruno, o princípio da impugnação específica dos fatos, você não vai falar dele agora, não? O seu microfone está desligado. Estou tentando trocar aqui o slide, mas eu não estou conseguindo. Eu vi isso agora, ô Patrícia. Mas eu já vou trocar aqui só um instante. Nossa, cara, é muito difícil mexer com esse negócio. Cada hora dá uma bugada. Vê se está aparecendo no slide aí. Está aparecendo o slide de correção? Então tá. Eu vou falar sobre o princípio
da impugnação específica dos fatos, eu já havia mencionado sobre ele, sobre o ônus. Vou falar, mas antes eu quero que vocês coloquem aí como a matéria reconvenção. Vejam que a gente ainda está no aspecto da reconvenção, como no âmbito da defesa, ativa. E aqui eu quero fazer uma observação, que na semana que vem, nas nossas aulas da semana que vem, nós vamos trabalhar com o procedimento da contestação e o procedimento da reconvenção juntos. Por que isso? Porque até o momento eu estou falando das questões conceituais. Depois eu falo qual o procedimento da contestação e qual o procedimento da reconvenção, ok? Então é importante aí o pessoal que anota ter essa diferenciação aí. Então vamos lá, vou falar rapidamente sobre o princípio da impugnação específica dos fatos. Quem tiver alguma dúvida, levanta a mãozinha aí, eu abro o áudio. Tá joia? Como eu havia dito a vocês, trata-se de ônus do réu. Está lá na previsão do artigo 341. Quando eu digo o princípio da impugnação específica, cuidado para não confundir que você deve impugnar a causa de pedir. O que você deve impugnar como ônus é os fatos. Então, consiste na impugnação dos fatos narrados pelo autor com os quais você não concorda. Isso torna os fatos impugnados controvertidos. E aí, permite que você componha, que você rebata essa controvérsia com objeto de prova. E qual o momento que você tem para fazer isso sob pena da preclusão? É na contestação. Então, se você não vai impugnar de forma específica os fatos trazidos pelo autor, presumir-se-á esses fatos como verdadeiros. Presunção. Não significa presunção absoluta. Trata-se de presunção que pode, lá na frente, ser feito prova em contrário. Mas aqui, nesse momento e nessa fase processual, se você não impugnar os fatos de forma específica, cada um deles, e impugná-los de forma específica, vai gerar presunção da veracidade. Essa é a consequência. Isso traz para a gente que o ônus da impugnação específica, ele não é abarcado quando nós estamos diante de advogado dativo, curador especial e defensor público. Eu disse isso para vocês. Esses três, operadores, o advogado dativo, curador especial e o defensor público, eles têm a prerrogativa de fundamentar a sua contestação por negativa geral. E isso não irá gerar a consequência da presunção da veracidade dos fatos não impugnados de forma específica. Então, o que é relevante aqui? Que vocês tenham como anotação que ao réu está vedado impugnar através de negativa geral. Ele tem um ônus de impugnar de forma específica os fatos trazidos na contestação. Os fatos trazidos na contestação. Se ele não fizer, gera uma presunção de veracidade dos fatos não impugnados. Ok? Cabendo exceções contra o advogado dativo, curador especial e defensor público, que a esses, por previsão legal, lá do 341, é permitido a impugnação por negativa geral. Ok? Dúvidas até aqui? Ainda nesse princípio, nós temos aqui, muito importante, 3 situações que, se não forem impugnadas especificamente, elas têm uma consequência diferente. Quais são essas situações? Então, eu tenho o princípio da impugnação específica. E se esse fato, dentro desse princípio, não for impugnado, ele não pode gerar presunção. São fatos ou fatos que não permitem, que não se admite confissão, ou seja, direitos indisponíveis.
Quando nós temos uma petição inicial com vício, que vício é esse? Vício porque ela carece de documentos indispensáveis à propositura da ação. Fatos que estejam em contradição na própria defesa. Quando você lembra do exemplo da Maria, existem ali impugnações que estão em contradição, ó. Não tem uma dívida, mas se considerar que tem a dívida, está paga. Se considerar que não foi paga, está prescrito. Isso significa que eu impugnei, mas essa minha impugnação ela é contraditória na própria defesa. Então, esses três aí não são capazes de afastar essa presunção. Ok? E aí, comporta também um raciocínio lógico que também não permite presumir verdadeiro. Lembrando, senhores, que essa presunção ela é relativa. Quando eu digo presunção relativa, que ela pode ser o quê? Feita afastada com a produção de provas ao longo do processo. Ok? Então, esses são os pontos que eu queria falar sobre a presunção relativa e quanto ao princípio da impugnação específica dos fatos. Tranquilo? Dúvidas? Podemos começar em reconvenção? Então, vamos lá. O que seria a reconvenção? O que é reconvir? Nós estudamos até agora a contestação, em que o réu fica numa posição passiva e o réu se defende. Então, é isso que nós estamos falando. O réu, ele não está fazendo nenhum pedido, ele só está se defendendo daquilo que o autor trouxe. Então, a posição do réu, seja nas defesas processuais, dilatórias, peremptórias, dilatórias com potenciais de peremptórias, ou nas defesas de mérito, direta ou indireta, a postura do réu é sempre reativa, ou seja, o autor traz um fato, o réu vai e tenta afastar esse fato. Tanto é que nós estudamos o quê? Princípio da concentração da defesa, princípio da eventualidade, princípio da impugnação específica dos fatos. Esses princípios demonstram o quê? A consequência da preclusão consumativa. Em outras palavras, o réu tem que, naquele momento, que é a contestação, apresentar toda a sua matéria defensiva sob pena de gerar preclusão. Ok? Então, ele sempre fica numa posição reativa, ele fica passivamente e impugna aquilo que o autor pleiteia. Já na reconvenção, ele se utiliza do mesmo processo, então ele se utiliza do mesmo processo, então é o mesmo processo, tá? E ele se afasta na própria contestação, no próprio corpo da contestação, ele se afasta em um tópico da sua posição passiva e vai para um contra-ataque em relação ao autor. Isso significa, então, que ele se afasta de defender e faz agora o quê? Ele pleiteia um bem em face do seu direito. Então, agora ele faz um pedido, e não só se defende, mas ele faz um pedido contra o autor. É o que nós chamamos de contra-ataque. Então, além de se defender, ele faz um pedido em face do autor. E esse pedido, ele é feito no próprio corpo da contestação. Só que você vai denominá-lo de reconvenção. Até aqui, não há nenhuma dúvida. Por quê?
É só uma questão conceitual. Eu tenho no próprio corpo da contestação um contra-ataque. Agora, o réu pode, apresentando uma reconvenção, pedir qualquer coisa, ou o objeto dessa reconvenção tem uma restrição. O objeto dessa reconvenção tem um limite. Isso é importante saber. Qual é a matéria que comporta essa reconvenção? São essas perguntas relevantes. O que comporta? Qual é a matéria que a reconvenção admite? O que eu posso pedir nesse contra-ataque? Já adianto para os senhores, tem que existir uma relação entre o objeto da ação originária e da reconvenção. Ou seja, tem que ter uma relação entre o objeto da ação originária e da reconvenção. Você não tem, então, a possibilidade de uma reconvenção com qualquer objeto. Não. Ele tem que ter uma relação direta com a ação originária. E aqui eu quero deixar uma parte conceitual relevante para os senhores. A reconvenção é uma opção do réu. Vou repetir. A reconvenção, como parte da sua defesa, ela é uma opção do réu. O réu pode não optar pela reconvenção e entrar discutindo essa matéria numa ação própria através de uma petição inicial. Então é importante que vocês saibam que esse contra-ataque não é um ônus, ele é uma opção. Portanto, o réu pode ou não utilizar. O que define se ele vai ou não utilizar a ferramenta da reconvenção? Ele, réu. Então, ele vai analisar a viabilidade e se ele quer ou não usar a reconvenção. Ok? Então, é uma opção. Eu vou colocar o slide aí para vocês na sequência. Vocês estão vendo o slide aí? Sim? Então, vamos lá. E aqui eu coloco para vocês, vejam aí, a seguinte assertiva. A reconvenção é uma mera faculdade processual, podendo o réu deixar de reconvir e ingressar de forma autônoma com a mesma ação, ingressando com uma petição inicial para discutir esse direito que ele poderia reconvir. E aí eu volto a dizer para os senhores, qual o objeto dessa reconvenção? Ele tem que ter uma relação estrita com o objeto da ação principal. Então, isso é extremamente relevante. Não é qualquer matéria que possa ter o quê? Que o réu possa reconvir. Tem que possuir relação com o objeto da ação originária. E onde é feita essa reconvenção? No próprio corpo da contestação. Ok? Então, vamos lá. Vamos seguir. Apareceu o conceito aí, o conceito? Hoje eu posso dizer o negócio tá feio. Hoje a interação tá beirando a zero. Sexta-feira, lockdown, Covid, última sexta do mês, mais, cansaço vem, sexta puxada. Eu tô quase vendo lágrimas rolando aqui no chat. Vamos lá, eu prometo terminar a aula em breve e, enfim, eu só preciso cumprir aqui, Sara e os demais alunos, só preciso cumprir aqui o cronograma
terminar essa parte conceitual de reconvenção e a gente já encerra. Tiago, pode falar. Boa noite. Boa noite. Rapaz, eu vou te falar a verdade. Cheguei na aula agora, eu nem sei, cara. Acabei de chegar de fora. Nem sei onde que tá passando. De boa. Mas eu espero ver essa aula depois. Trabalhar na saúde não é fácil, não. O áudio está bem chiando, mas eu consegui entender alguma coisa. Pode ficar tranquilo, não tem problema não. Depois você assiste a aula para não perder o conteúdo. Eu banco de sangue do hospital, foi responsabilidade minha. Eu acabei de chegar de fora. Não cheguei nem a tarde. Não, tranquilo. Trabalhar na área de saúde. Eu estou brincando aqui com o pessoal, mas eu também estou extremamente com uma semana, eu acho que todos nós, né? Uma semana extremamente cansativa. Eu não sei o que aconteceu. Não tem uma pessoa que eu converso, igual vocês, alunos, colegas. Eu acho que todo mundo diz a mesma coisa. Eu acho que hoje o meu psicológico abalou tanto, cara. Em 23 anos, para usar o rio. Eu fui fora buscar o ar negativo para ele. Rapaz, não sei se vai sobreviver, não. Sim, desabafo. Não, claro, A gente É um trem que eu nem sei onde que eu tô também. Uma responsabilidade tão grande que vem de baixo da faxineira até o último. Força aí que vai. Não, a gente tem eu feito. quero que se melhora, né? Mas eu tô te falando que eu tô presente aí. Não. Na próxima aula eu tô... Tranquilo. Estou doido para a gente voltar, encontrar na cantina. Essa turma eu não conheço muitos presentes pessoalmente, para pagar um churrasco para o professor. Ô, Bruno, se voltar ano que vem, eu te pago um churrasco. Não é o contrário, não, Bruno. A regra que eu sabe você dá cerveja para nós, que é a regra do quinto período, da quinta turma de direito, né? Não, essa regra. Eu vou entrar com a reconvenção. Não, mas ela com recurso para ser mantida. Não, vocês fazem esse pedido e eu entro com uma reconvenção, ampliando a cognição do juiz, dizendo, eles estão me pedindo isso, além de contestar, eu vou pedir um churrasco. Ô, Isso Bruno, 10 caixas de cerveja eu tenho com o Jair. O Jair hoje não manifestou, deve ser por isso, que tocou em assunto de cerveja, ele foi lá Ô, Thiago, isso cala ele, Thiago? Dizer quando ele for meio advogado e pagar 10 caixas de cerveja. Instaurou a crise na advocacia, rapaz. O negócio tá feio. Quero ver, Bruno. Mas vamos combinar, assim. Vamos marcar. Eu acho que ele faça isso aí, cara. De boa. Eu tenho um pressentimento, o Rodrigo Pereira sabe disso, eu tenho alguns pressentimentos, e o pressentimento que eu tenho é que eu vou ter uma grande afinidade com essa turma. Bruno, não tenho dúvida disso. Eu acho que, tipo assim, a gente está conversando, eu acho que todo mundo abraça a sua família, pede qualquer oração, cara, porque o negócio é feio. Hoje eu vi, cara, de 24 anos, um respirador e paralisou para buscar um ar negativo e chegar num lugar, o estoque baixo, cara, ou efetivo. Cara, falar 2 bolsas e só tem uma. Desculpa interromper as pessoas, mas falou em cerveja, até o Jair até levantou a mão. Olha pra você ver. Ô, Jair, fica à vontade para falar. Passa a palavra pro Jair. Fica à vontade. Voltando na reconvenção, posso dizer que nesse momento da reconvenção muda o sentido? Por exemplo, assim, o réu passa a ser autor e o autor passa a ser réu em certos casos? Não, ele... Tudo bem. A nomenclatura, se você perguntou no aspecto geral, significa, então, que está certo. A sua ponderação está certa. Naquele pedido que ele faz, Jairo,
naquele pedido, ele é o autor. E o réu que recebe aquele pedido. Porém, a nomenclatura correta, eu até voltei o slide, ela está aí no slide. Autor reconvinte e réu reconvindo. Vejam, se o réu contra-ataca, ele passa agora a ser o autor da reconvenção. Se o autor da ação originária foi atacado, ele passa a ser o réu. Com isso, nós utilizamos a expressão autor reconvinte, que é o réu da ação originária, e réu reconvindo, que é o autor da ação originária. Tá? Mas o seu raciocínio, de uma forma geral, ele está correto, ok? Ok. E aí, pessoal, eu troquei aqui o slide, porque eu também já havia dito a vocês que é uma mera faculdade, tá? E aqui eu quero trabalhar com 3 pontinhos para a gente fluir aí com essa questão da reconvenção. Se eu estou dizendo para vocês que a reconvenção é um contra-ataque, a parte que é da reconvenção, ela é o quê? Ela possui natureza jurídica de ação, mesmo que ela esteja no corpo da contestação. Mas ela tem natureza jurídica de ação. Então, ela tem que preencher as formalidades da ação. Que formalidades são essas? Interesse de agir, legitimidade, ok? Então, fica aqui essa informação que ela é importante para estudar o procedimento. A reconvenção, mesmo sendo um contra-ataque na própria contestação, ela permanece com natureza jurídica de ação. Só que, por celeridade, ela está o quê? Esculpida na contestação. Tanto é que você está vendo o slide aí do seu lado, dizendo que ela é uma faculdade. O réu pode não querer entrar com reconvenção e distribuir uma ação própria. Vejam, natureza jurídica de ação. Mas se ele escolher por entrar no próprio corpo da contestação com uma reconvenção, ele tem que preencher alguns pressupostos processuais. E esses pressupostos processuais são específicos. Lembra que eu disse a vocês? Olha, não basta discutir qualquer matéria na reconvenção. Tem que ter pressuposto, tem que ter o quê? Eu fiz esse gesto, ó. Tem que ter uma relação, tem que estar ligado ao objeto da ação originária. Então, eu vou pincelar aqui os requisitos ou os pressupostos processuais específicos. Primeiro, tem que existir litispendência. Para que ocorra a reconvenção, tem que existir o quê? Litispendência. Significa que ela tem que ter identidade das partes, da causa de pedido e do pedido. Tem que ter identidade procedimental. O que significa? Tanto a reconvenção quanto a ação originária tem que ter o mesmo procedimento, porque aí dali em diante é uma coisa só, elas vão tramitar no mesmo procedimento. Então, 2 pressupostos processuais específicos, ok? O terceiro, competência. Tem que ser a mesma competência da reconvenção, tem que ser a competência da ação originária, que ela está no próprio procedimento. Então, é importante que a competência da ação originária seja a mesma do pedido reconvencional. Tem que ter essa relação. E, por fim, elas têm que estar o quê? Conexas. Significa que a ação originária com a defesa e a reconvenção tem que estar o quê? Tudo interligado. Então, vejam, qual a previsão do artigo? Se alguém puder colocar para mim o artigo 343 caput, por gentileza. Artigo 343 caput. Alguém consegue colocar no grupo aqui o 343 caput? Alguém? Só um minutinho, professor, eu estou abrindo aqui. Ah, não, já colocaram. Eu Parece ia colocar, mas estava carregando.
Não, obrigado. O Felipe colocou para a gente. Na contestação é lícito ao réu propor a reconvenção para manifestar pretensão própria. E vocês devem grifar isso. Conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Não pode ter conflito quanto a isso. Ok? Não pode existir conflito. Então, eu vou repetir os pressupostos específicos. Não pode sair dessa aula sem os pressupostos específicos. São eles: litispendência, identidade processual, competência e conexão. Repito: litispendência, identidade processual, competência e conexão. Eu pergunto aos senhores, nesse ponto, até esse exato ponto da matéria, alguma dúvida? Não pode pairar dúvida em relação à parte conceitual, pessoal, de contestação e à parte conceitual de reconvenção. Por quê? Vocês têm que tirar dúvidas comigo se elas existirem, porque eu passo a análise procedimental dessas duas defesas ativas. Eu sei que está todo mundo cansado, em circunstâncias adversas, mas eu preciso que vocês digam se tem alguma dúvida ou não em relação à contestação e reconvenção até esse exato momento. Senhores, sem dúvidas? Laira respondeu, Larice. Tranquilo, Jairo. O Paulo está aí, Rodrigo já foi embora. Adrine. Os dois Filipes. Jéssica. João Vitor. Marcela. Marcela interagiu. Micaele. Sara, que chegou um pouquinho atrasada. Tô vendo, hoje vocês estão caladinhos. Ou ainda não, né? Tranquilo? Então, ó, são 8 horas e 22 minutos. A gente encerra a aula mais cedo, mas a gente depois, eu vou deixar anotado aqui para a gente poder analisar essa questão na próxima aula. Jairo, fica à vontade. Eu acho que você levantou a mão, não? Eu esbarrei aqui, professor. Eu não matei por querer, não. Isso aqui eu fiz aqui, não. Tranquilo, sem problema. Não, sem problema. Ok? Então, vou dispensá-los mais cedo. E aí depois eu vou cobrar esses minutinhos, eu não esqueço não. Joia? Uma boa noite aí para todo mundo. Um bom final de semana. Eu coloquei aqui, Sara, porque eu vi a hora que você chegou. Um bom final de semana, um bom descanso. E até semana que vem. Eu vi também, Amanda. Ok? Boa noite, boa noite.